E o legal é essa veia do evangelista que você tem, né? Sempre foi algo que Deus naturalmente assim acendeu dentro de mim. E que hoje é até a ponta da lança sua. É o que eu faço literalmente. Eu sou um Cara, evangelista. entrando nessa parada do evangelismo, a gente te vê muito com os MCs, com jogadores, como que surgiu isso, cara? Então, para vocês verem, né? Imagina, tudo que nós conversamos até agora. Eu ir nas igrejas, não receber nenhum tipo de recurso. Aí eu comecei na igreja, às vezes Deus usar alguém ou na palavra dizendo, você vai viver totalmente para o meu propósito. Quando eu via isso, eu arrepiava de medo. Viver literalmente para o teu propósito? Se trabalhando, meu Deus, já tá faltando. Imagina com isso aqui. Não, Simão, não. Porque na minha cabeça era horrível entender que Deus ia me sustentar. Eu não conseguia entregar 100% na mão de Deus. Só voltando, esse EP, você juntou dinheiro para pagar ou você ganhou? Não, ele me abençoou. Ah, você ganhou o CD. Ele me abençoou mesmo. Aí, porque se fosse para pagar, não dava. Não conseguia. Plantou na terra mesmo. Tanto que, assim, entrou um dinheiro das vendas no dia do lançamento e eu ainda dei uma oferta para ele de gratidão que nem dava para espalitar os dentes, vamos dizer assim. Mas foi o que aconteceu na época. Dava uns 3 quilinhos de carne para fazer um churrasco. Se desse isso. E aí eu comecei a receber muita palavra que eu ia viver inteiramente para esse propósito, para o ministério que Deus tinha comigo. E dava muito medo. E eu comecei a sofrer muito confronto dentro de mim. Da vida que as pessoas diziam ser a correta e do chamado que Deus tinha dentro de mim. Sim. E aí o futebol já tinha saído de cena mesmo? Já tinha saído de cena. Até do coração. Tipo assim, cara... Já sabia que o futebol tem a idade. Eu já sabia que já tinha passado ali o limite ali. Estourado, o limite e tal. Mas onde que estava esse conflito? Aqui, tipo assim... Meus pais diziam, você tem que trabalhar, você tem que fazer um curso, você tem que fazer uma faculdade. E na igreja, Deus usava alguém para dizer, você vai viver inteiramente para o meu propósito, eu vou te levar para pregar para pessoas inimagináveis, que eu até vou Era entrar... uma mentalidade versus o propósito. E eu, sem saber qual voz seguir, sem saber, de fato, como fazer isso, eu comecei a entrar em umas campanhas de oração. Aí uma delas foi no monte, 21 dias. Falei, vou subir 21 dias no monte e vou buscar essa resposta. E dá um arrependimento, né? Quando você coloca, assim, muitos dias, né? Podia ter posto 3. Quando deu 8, eu lembro que eu falei assim... Por que eu não coloquei 7, que tinha acabado ontem? 21, ainda falta 21. Não, você foi com muita sede, mano. E era justamente, assim... O dia 8º, eu lembro... O dia que eu não queria mais ir. Eu falei, nossa, eu tô desanimado hoje, Deus. Meu pai, me perdoa falar isso, mas eu tô desanimado. Eu falei, mas eu não vou quebrar o propósito. Aí eu fui com um violãozinho e falei, Senhor, desculpa não ficar hoje a noite inteira de joelho, mas eu queria cantar as minhas verdades para o Senhor. E fiquei sentado com o violão, cantando assim, compondo na hora, cantando. Chegou um cara num monte, no escuro. Do nada. Imagina... Não ri, não. Eu no escuro do monte. Só o sorriso. Não ri, não. Aí, beleza. Cheguei lá, ele chegou em mim. Tudo bem? Qual é seu nome? Eu não conseguia ver o rosto dele, de tão escuro que estava o monte, nem muito menos ele o meu. Tinha uma lua, não tinha nada. Aí ele falou, como é seu nome? Eu falei, me chamo Paulo Sérgio. Aí ele falou, que legal, eu ouvi você cantando aí. Se eu te levar amanhã num culto no lar, você vai? E eu falei, vou. Mas... Pega o meu número. Ele pegou, não viu o rosto desse cara. E, beleza, achei até que era na casa de alguma pessoa má, vamos se dizer assim. Porque ninguém te chama para churrasco, o pessoal te chama para bater laje. Eu falei, vai ser na casa de alguém mal, né? E, por incrível que pareça, ele me ligou no outro dia, falou, você mora onde? Me passa seu endereço, vou te buscar tal horas. E aí ele me levou na casa do Paulo Henrique Ganso. Caramba! Ganso! Então foi meu primeiro contato com alguém famoso. Dessa área. Eu já fazia cultos nos lares no meu bairro. Tá, mas por que esse cara tava lá? Deus. É Jesus, né? Deus. Tem você imagina, na porta
Na menor porta, às vezes estão os maiores milagres. E era justamente no dia que eu não queria ir. Na minha vida, é sempre assim. No dia que eu falo, Senhor, olha, tá difícil hoje, eu só vou por ti. Deus prepara para mim algo sobrenatural. Aí tive a oportunidade de fazer... A hora que você chegou na casona, você falou, mano, não, onde você que eu imagina tô, pra mim, que tava buscando uma resposta de propósito, chegar na casa do Paulo... Porque, detalhe, o Paulo Henrique Ganso não era um cozinheiro famoso. Não era um jornalista famoso. Era um jogador de futebol. Famoso. Ali foi a primeira resposta que eu tive de Deus, assim, dentro dos questionamentos que eu estava tendo, das procuras da resposta no propósito, foi Deus falando assim, filho, olha onde eu posso te colocar, mesmo você não tendo contato com ninguém, mesmo você não pedindo para ninguém te trazer, através de um monte escuro, olha onde eu posso te colocar. Então eu chegava lá para fazer o culto, eu cantando pro Ganso assim, e Deus na minha cabeça. Você tá vendo onde você tá? E era na época que o Ganso estava muito estourado mesmo. Santos, ele já é assim, estourado. Tocando e fazendo assim. Era. eu pensando, eu poderia estar na casa de qualquer pessoa, mas de um jogador. Então Deus está respondendo que se eu for mesmo o que Ele quer, Ele tem algo grande para mim. Ali já saiu uma música. Eu poderia estar. Essa queria, né? Essa da Bidiel. Essa aí todo mundo queria compor. Essa música vai ser atemporal. Essa música. Você trazer o Bidiel aqui. Aí pra você trazer. Por favor, Bidiel. Estamos te esperando aqui. Por favor. Cara, é muito engraçado como é que ele abre a porta. Né? É muito engraçado. Do nada. Foi do nada. Chapa no monte, chama. Que era... Ele era o quê do Ganso? Ele fazia cultos pro Ganso. Esse cara era um pastor. Que conhecia. E fazia culto para alguns jogadores. Ele trabalhava no São Paulo, ele fazia culto para jogadores do São Paulo. E eu tive a oportunidade de fazer no Ganso e de fazer no Denilson, que era o Denilson 15 na época, né? Um volante e tal. Aí, beleza. Só que viveu aquele momento... eu acho que eu fui 2 vezes na casa de cada um. E depois acabou. Eu acabei... Você não tinha isso, vai ser isso aqui. Eu vou ser evangelista desses caras. E nem deu continuidade. Sim. Até porque, imagina, o pastor poderia levar diversos cantores. Ele me levou em 2 ocasiões. O pessoal gostou, mas não foi assim. Já começou a acontecer isso semanalmente. Sim. Eu voltei para minha vida normal. E em nenhum momento você pensou, tipo assim, cara, vou trocar uma ideia com o Ganso, vai que tem uma vaguinha, sei lá, nenhum momento? Não. Ali, quando Deus me levou, para mim aguçava mais a outra área. Nossa, eu ouvi que Deus ia me tirar do futebol, ia fazer de mim uma voz do Brasil já estava afora. cravado no seu coração. Já estava assim, tipo... Aí eu fui, escrevi música, gravei um CD, tô na casa do Ganso. Essa área tá fluindo. Sim. Em pouco tempo tá fluindo mais do que a do futebol, que eu reguei muito mais. E aí, beleza. Aí continuei automaticamente... ali, vivendo a vida comum, normal, vamos se dizer assim. E isso me trazia medo. Porque eu falei, Deus, mas isso aconteceu fazem 6 meses. Será que foi só uma oportunidade avulsa que não vai se repetir? E se eu largar essa minha vida que eu vivo aqui de empresa para viver esse propósito invisível? Tá tudo errado. Porque aconteceu aquilo há 6 meses. E se for acontecer uma vez no ano? Antes pingado que faltar, né? Exatamente. Assim. É o medo que a gente tem. Poxa, Deus, aqui tá ruim. Mas e se lá no invisível não for do jeito que eu espero e for pior? E isso é horrível. Sim, é horrível você não entregar 100% da chave nas mãos de Deus. Quando você entrega só... Não, Deus, é 80, mas 20 deixa comigo. Deixa que eu cuido. Isso é horrível. Isso não é depender. E aí, beleza. Segui essa vida. Fui vivendo assim. E aí eu lembro que um dia, de tantos evangelismos que eu estava fazendo, um pessoal da igreja... Da igreja que eu quase falei, da igreja X, Y, Z. Aí foi fazer um evangelismo na casa de um MC. E eles me convidaram. Só que eles falaram, eu fiquei sabendo que você já fez culto aí para uns famosos. Tem como você ir junto nesse evangelismo na casa do MC? Só que assim, não vai dar para você pregar, não vai dar para você cantar, nem dá para fazer nada, porque já vai muita gente. É só para você olhar se a gente está seguindo o caminho certo. Olha só. Aí, beleza. Eu falei, então eu vou. Porque olha que foi como mentor da parada, fez 2.
Tipo isso, já era destaque do bar. Eu tinha feito 2, mas eu acabei fazendo mais um. Que foi, inclusive, também aqui em Alphaville, que foi assim, eu fui jogar um futebol, e aí tinha uma dupla de gêmeos nesse futebol e tal, e aí foi super legal. Quando eu fui pra casa, eu tive um sonho, orando por esses 2 caras, gêmeos. Eu sonhei orando, falei, Deus, se o Senhor preparar para eu orar por eles, eu vou orar. Mas é duro, no futebol vai ter todo mundo, se eu for chamar só os 2, e eu nem sei se eles são, né, religiosos, se eu for orar só pelos 2, vai parecer que eu tô sendo um cara oportunista. Porque dava para ver que os caras eram bonitões, modelões, assim. E aí eu falei, o pessoal vai achar que eu tô com algum tipo de interesse e tal. E pedi para Deus essa direção, fui jogar. Aí acabou que um amigo que foi comigo precisou ir embora antes, então eu ia ter que subir para a portaria para poder ir de a pé até a portaria para pedir um Uber. E nessa que eu estava indo para a portaria, passou esses 2 de carro. E falou, tá indo para onde? Eu falei, na portaria. Eles nem me conheciam direito, Breno e Caio César. Eles falaram, entra aqui que a gente te deixa lá. E quando eu entrei, eu falei, meu Deus, eu sonhei orando por eles, eu vou orar. Falei, tudo bem, desculpa, eu sei que a gente nem tem essa intimidade, mas eu tive um sonho orando por vocês. Eu poderia fazer uma oração? Aí eles travaram o carro assim, claro. Aí eu falei, eu queria só orar. E fui orando. O que o Espírito me direcionou ali, o Espírito Santo de Deus me fez orar. Falei, Deus, se tiver alguma causa deles, tal, enfim. Aquilo que eu orei, eles estavam passando, mesmo sem eu saber, Deus sabia. Aí eles foram embora, depois eles pegaram meu número no grupo do futebol, falaram, cara, aquilo que você orou pela gente impactou, a gente chorou depois, a gente nunca tinha sentido um contato com Deus. Tem como você fazer uma oração pelo amigo nosso? Eu falei, tem. Aí eles marcaram lá e era o Luan Santana. É um amigo nosso. Do nada, né? Sempre uma surpresinha pequena. Sempre. E você vê, através de um monte, através de um futebol. Sim.